Amém. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Feche seus olhos, Pai. Estamos hoje reunidos aqui, Senhor, na Tua casa, com expectativa no nosso coração, Deus, de que o Senhor há de liberar uma palavra para nós. E pedimos, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas nessa noite, que o Senhor possa, meu Deus, através do Seu Santo Espírito, trabalhar esta palavra para que ela possa ser capaz de alcançar a individualidade de cada um dos que aqui estão, Deus. Nós rogamos ao Senhor que nos permita, meu Pai, desfrutar do prazer que é entrar na dimensão do Teu Espírito através da Tua voz. E que o Senhor fale conosco, Senhor, conforme o Senhor quiser nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, quando nós vemos esse texto, eu falei um pouco, eu até recomendei às pessoas que não tiveram no culto passado, que peguem essa primeira ministração na internet, não perca, para que você entenda o contexto, você não fique sem entender, porque foi muito importante a introdução que fizemos desta palavra, quando nós falamos sobre o que Jesus disse a respeito de que quando o Espírito vier, Ele vai convencer o mundo, para que não criássemos uma expectativa de que nós vamos ficar sentados na cadeira da igreja, clamando e dizendo: Espírito Santo, convence as pessoas, e o Espírito Santo trabalha enquanto a gente fica parado. Não é essa a ideia da palavra que está aqui, não foi isso que Jesus quis dizer, mas Jesus disse que o convencimento ao mundo aconteceria quando Ele viesse, porque essa palavra convencer aqui significa, por meio de evidências, trazer à luz, revelar. Aqui o convencer, ele tem uma outra conotação, não é ficar insistindo. Eu ainda brinquei no culto passado sobre essas pessoas que vêm vender revista, né, e fica ali, só sai da sua casa, nem que você compre um pregador de roupa, mas a pessoa fica ali. Então não é esse convencer que a Bíblia está falando. O convencer é trazer à luz, é mostrar, é revelar, é expor a verdade. E o que Deus estava querendo mostrar, o que Jesus estava querendo mostrar a seus discípulos, é que eles estavam vivendo exatamente ali um momento de transição, um momento em que as coisas mudariam. E havia uma incerteza, eu falei sobre isso. Eu quero em nome de Jesus que você assista essa ministração, para você não ficar descontextualizado. Havia uma expectativa agora no coração dos discípulos que Jesus estava indo embora. Jesus não ia ficar mais com eles. E ninguém aqui, irmãos, gosta de perder pessoas que a gente ama. Você não gosta, não é natural do ser humano lidar com a morte. E o que Jesus estava falando abertamente para eles é: eu vou morrer e vocês vão ficar sós. Não era só a questão de ficar só. A gente pensa de uma coisa muito técnica, muito formal. Mas e todo o sentimento que havia envolvido ali na pessoa de Jesus? Aqueles discípulos haviam largado as suas vidas, as suas famílias, para andar com Jesus. E agora Jesus vai morrer e diz que eles vão ficar só. Só que Jesus diz: não é ruim vocês ficarem sós. Vai ser até bom para vocês, porque eu vou mandar o meu Espírito. E quando Ele vier, aí vem a promessa. Quando Ele vier, algumas coisas vão mudar. E Ele começa falando, irmãos, a respeito do pecado. É a primeira coisa que Ele diz. Quando Ele vier, Ele vai convencer o mundo do pecado. O que é que Ele está dizendo? Ele vai dar testemunho. Quando o Espírito vier, Ele vai ser a prova viva. Ele vai ser o testemunho de que o mundo vive no pecado. E por que precisava, irmãos, agora do Espírito de Deus para convencer o homem do pecado? Eu quero que você se aprofunde comigo nessa palavra, porque se você ficar em um nível superficial nessa noite, eu vou agora arrasar com você. Você vai ficar com a mente totalmente confusa.
não se distraia, porque Jesus diz, quando eu for, ele virá e ele convencerá o mundo do pecado. Mas preste atenção, qual era o batismo de João Batista? O batismo de João Batista era o batismo nas águas, mas tinha um contexto. Para que era que João chamava as multidões? Arrependimento de quê? E todo mundo que se batizou por quê? Então se convenceram de que eles eram pecadores. Jesus, a Bíblia diz que quando ele começou a pregar, a pregação de Jesus foi a mesma que João Batista vinha fazendo, pregando o arrependimento do pecado. Agora, como é que pode? João Batista começa falando sobre arrependimento de pecado, e meio mundo de gente se batiza. Jesus começa pregando também agora o perdão dos pecados e o arrependimento. O que é que de novo vai acontecer agora quando o Espírito vier, que é agora que o povo vai se convencer do pecado? Ele não está falando simplesmente de pregar e as pessoas se arrependerem. Não é sobre isso que ele está falando. Aqui, irmãos, há agora uma revelação profunda. Quando ele diz, convencerá, por que eu estou lhe dizendo isso? Porque ele não está falando, ele convencerá as pessoas do pecado. Não foi isso que ele estava dizendo. João pregou para as pessoas. Jesus também pregou para as pessoas. Mas aqui ele está falando agora de um testemunho. E está falando que quando o Espírito vier, a vinda dele vai convencer o mundo do pecado. A gente lê esse texto o tempo todo, passa por cima disso. Eu passava por cima disso o tempo todo e nunca via. Porque Deus é assim, Ele só revela para a gente o que Ele quer. A hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E essa igreja está recebendo de Deus uma revelação profunda da palavra. Isso aqui, irmãos, não tem nada a ver. Eu preguei para a pessoa não se arrependeu porque o Espírito não convenceu ela do pecado. Calma, entenda de outra forma. Você vai falar de Jesus, você vai falar do pecado, você vai falar sobre para essa pessoa que o que condena o homem, o que leva o homem para o inferno é exatamente o pecado. E que se ele não se arrepender dos seus pecados, se ele não procurar Jesus, se ele agora não quiser viver uma vida de santidade, ele vai para o inferno mesmo, essa é a verdade. Mas qual é o convencimento do Espírito Santo do mundo sobre o pecado? Não é simplesmente algo individual, irmãos, mas é algo que é uma mensagem para o mundo. E aqui você tem que entender a figura do próprio Jesus. Por quê? A figura do próprio Jesus. Porque ele dá deixa lá na frente. Ele não diz, vai convencer o mundo do pecado, porque essas pessoas estão com o coração muito duro. Porque se fosse o que a gente estava pensando, a conclusão seria essa. E o que a gente aplica muitas vezes hoje na igreja. Eu estou aqui pregando, eu vou esperar o Espírito Santo convencer os pecadores aqui, para eles levantarem a mão. Isso é uma verdade, mas você vai entender, eu quero que você tenha entendimento. Eu preciso que você entenda a Bíblia, porque se a gente não entender, irmãos, a gente se acaba. Eu vou ficar a vida toda parado aqui culpando o Espírito Santo porque as pessoas não aceitam Jesus. E não é verdade, porque ele já veio. E se ele já veio, e Jesus disse que quando ele viesse, ele convenceria o mundo. Ou alguém aqui que está na igreja está fora do contexto de mundo? Porque o mundo ele é muito mais abrangente do que um grupo de pessoas. Só que ele vai revelar por quê. Vai convencer o mundo do pecado, porque eles não creem em mim. Aí agora você tem que... não sei quantos aqui já foram pescar alguma vez ou empinar a raia. Mas só quem... Eu acho, né? Só quem fez isso aqui que eu falei vai entender o que eu vou dizer depois. Se alguém tiver outro exemplo. Mas você está empinando a raia aí, você vai puxando a linha, né? Aí o cara vai e corta a sua raia. Aí fica aquele bolo de linha em cima da laje. Aí o novato pega a lata e começa a enrolar. Aí quem empina a raia já viu aqui que vai dar o que isso aí? Bolo. Por quê? Porque você puxou a linha em um sentido. Aí o cara cortou, tomou o toque, né? Diz assim, eu não sei se ainda é esse o termo.
Tem muito tempo que eu temperei linha de arraia com cola, pau e vidro de 51 moído. Sangue de Jesus. Está repreendido. A lâmpada fluorescente, quando eu quebrei, meu pai me deu uma surra e mandou jogar tudo fora. Disse que dava câncer. Eu fiz um pote de vidro de lâmpada fluorescente. Mas, irmãos, entenda, preste atenção. Você puxou a linha, você tinha que passar a linha toda de novo para o outro lado, para depois você enrolar na lata. Você vai pescar, quando você está pescando lá, o cara vai puxando a linha, aí embolou a linha toda. Você tem que descobrir aonde está a ponta da linha, senão você não desembola isso mais nunca. Quanto mais você tenta desembolar, mais você aperta, mais você tem que descobrir aonde foi que começou o problema para você resolver. Aqui a palavra é a mesma coisa. O Espírito vem e vai convencer o mundo do pecado. Mas, para você entender isso, ele vai dizer do pecado, porque não creem em mim. Então, para você entender tudo que ele disse antes, a ponta do fio tem que ser essa. Eu não posso ter nenhuma outra interpretação do texto que não esteja alinhada com essa aqui. A interpretação é essa, é porque não crê em mim. Aí eu lhe pergunto, se João Batista estava pregando o arrependimento do pecado antes de Jesus vir, não é de qualquer arrependimento, não é de qualquer pecado que ele está falando. O que é que Jesus então queria dizer, irmãos? Jesus estava falando sobre uma realidade, sobre uma verdade do novo evangelho. Nós vivemos o tempo do novo evangelho. Você tem o Novo Testamento na sua mão, mas esse Novo Testamento não estava na mão de Jesus na época que ele estava pregando. Ele não tinha a Bíblia escrita na mão. Tem muita gente que acha que Jesus estava pregando lendo a Bíblia. Irmãos, não tinha Novo Testamento. Quando os apóstolos saíram pelo mundo pregando, eles não tinham Bíblia na mão para pregar. Eles estavam vivendo o que você lê hoje nas páginas da Bíblia. Eles eram os atores do que você hoje vê escrito. Alguém escreveu depois o que eles viveram pelo mundo. E aí Jesus diz, ele vai convencer o mundo do pecado porque não creem em mim. Não creem em mim. Irmãos, Jesus quando veio ao mundo e ele se debateu, ele andou pela Galileia, ele estava procurando discípulos. Para que ele queria discípulos? Vamos raciocinar comigo. Para que Jesus precisava de discípulos? Ele ia embora, ele sabia que o ministério dele não ia durar muito tempo, e ele precisava preparar pessoas para continuar a obra que ele começou. Sim ou não? Pronto, era isso aí. Aí eu lhe pergunto, se você hoje fosse procurar alguém para consertar carro, você ia procurar onde? Na oficina. Se você fosse procurar alguém para ensinar, para fazer pão, você ia procurar onde? Se você fosse procurar alguém para ensinar a Bíblia, você ia procurar onde? Pois Jesus foi procurar no mar. Aí é que está o problema. Você vai começar a entender, desembolar do fio da meada aqui. Ele veio procurar os seus discípulos. E era esperado, era normal, vocês já me responderam isso. Eu vou procurar pessoas que conhecem a Bíblia. Vou procurar pessoas que estudam a Bíblia, que têm conhecimento. Onde é que estão essas pessoas? Nas sinagogas. Estão no meio do convívio das pessoas que têm ensino, os rabinos. Mas Jesus, irmãos, contrariando toda a expectativa do homem, vai procurar pessoas que nem ler sabia. Mas rapaz, como é que esse cara vai agora ir embora? Só tem 3 anos para preparar pessoas que têm que ficar dispostas a dar a vida por ele, para levar esse evangelho, e as pessoas nem ler sabem. Mas era esses que ele queria. Era esse que ele queria. Porque Jesus, irmãos, ele estava preparando as pessoas não para discutir com outras em nível humano. Era sobre isso que ele estava falando. Quando o Espírito vier, vai haver uma revelação de uma verdade. Porque enquanto eu estou aqui, eles não creem em mim. Não adiantava Jesus querer usar a estrutura aqui, você vai começar a clarear a sua mente. Não adiantava ele querer usar a estrutura religiosa do momento, porque a estrutura religiosa do momento estava toda contaminada. Estava ali dentro daquelas sinagogas, daquele templo,
uma briga para ver quem mandava mais, uma disputa para ver quem era mais importante. E Jesus, ele disse: rapaz, vai me dar mais trabalho ter que converter esse povo lá do que ensinar os meninos aqui as verdades do Evangelho. Vou buscar os simples, vou pegar os humildes, os que não têm conhecimento, mas são os caipiras, né? O povo do interior. Eu vou lá buscar eles, porque eu preciso que eles desenvolvam algo maior que a fé. O problema aqui não é discutir Bíblia e saber mais do que todo mundo. Tem gente que é assim. Tem gente que gosta de ler a Bíblia para discutir com os outros. Meu irmão, esse ano eu já contei esse exemplo aqui umas 10 vezes. Eu uma vez estava vindo para aqui para a igreja pregar, aí tinha uma pessoa que estava todo perturbado, estava precisando de uma orientação e tal. Aí eu disse: não, eu estou indo pregar na igreja, eu não era pastor daqui ainda. Eu vim pregar na quarta-feira, aí o cidadão veio comigo, me atrasou até na minha saída, mas coração de pastor é. Aí eu disse: não, bora meu filho, vai, entra aqui no carro. Aí peguei, trouxe. A gente veio para o culto, foi uma bênção o culto aqui. Quando saiu, a gente foi conversando. Eu disse: pô, meu filho, tudo isso que você está me dizendo aí, eu só vejo uma saída. Você tem que começar a ler a Bíblia, rapaz. Porque é o conselho, irmãos, que eu dou a todo mundo, porque a gente quer ser crente, a gente quer servir a Deus, mas a gente não quer ler a Bíblia. A gente não quer se alimentar de Deus. A gente se contenta em vir para a igreja para ouvir. Amém, que bom que ainda você vem. Que tem uns que nem na igreja aparece. Mas Deus quer uma relação de uma intimidade maior com você. É uma diferença entre eu comer a comida pronta e eu aprender a fazer comida. Quando você está lendo a Bíblia, você está aprendendo a ouvir Deus falar com você individualmente. Vai chegar um momento que você vai começar a ler a Bíblia, você vai ler um versículo e você vai começar a ter entendimento daquilo que você lê. Quando você chega nesse nível, você já está pronto para começar a ensinar alguém. Mas tem gente que entra nesse negócio de eu vou fazer um curso, eu vou não sei o quê, para poder, quando sentar numa mesa, disputar títulos. Você é formado aonde? Não, porque eu me formei na igreja, na escola dos fariseus e dos saduceus. E para que isso? Se Jesus não conta com você para o ministério dele. Porque não é todo mundo que quer fazer a obra dele que ele aceita, não. Não é não, irmãos. Isso é duro. Tem muita gente que quer fazer a obra de Deus de qualquer jeito e ele diz: eu não quero você. Eu não lhe escolhi. E aí você vai fazer o quê? Vai fazer igual Caim? Então, já que ele não me escolheu, eu vou matar quem está fazendo. Porque essa é a verdade também que tem acontecido. É a verdade dos fariseus. O que Caim fez com Abel, os fariseus, os mestres da lei, fizeram com Jesus. Porque Jesus não se aliou com eles. Jesus não escolheu nenhum deles para ser apóstolo. Nenhum deles. Nenhum deles. Só que agora ficou uma dualidade dentro de uma cidade, dentro de uma nação. Por que uma dualidade, pastor? Porque de um lado me apareceu um homem agora dizendo que é o Messias, o Filho de Deus, e está condenando toda a liderança religiosa do período dele. Ele chegava para aquelas pessoas e diziam: vocês são sepulcros caiados. Por fora, a estrutura está linda. Por fora, você chega aqui, está tudo arrumadinho, mas e por dentro, como é que está? Só que aí, irmãos, começa agora uma disputa, porque é como o que foi que Nicodemos foi falar com Jesus? Pense, foi que Nicodemos foi falar com Jesus. Se você pegar o texto, você talvez nunca prestou atenção a esse detalhe. Você só sabe que Nicodemos foi falar com Jesus de noite. Mas ele foi afirmar algo a Jesus. Ele foi afirmar algo e ele procurou Jesus, porque ele entendeu que ele teve uma conclusão a respeito de Jesus, que era diferente da maioria das pessoas do tempo dele. Ele foi dizer: olha Senhor, eu sei que tu vens da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus dá umas pancadas em Nicodemos para ele se arrumar, mas essa já é a segunda parte. Mas o que levou Nicodemos até Jesus foi porque ele queria dizer a Jesus que ele não pensava a respeito de Jesus a mesma coisa que os outros. Quando o pessoal vai tentar Jesus, ele pergunta, né, se pode dar um imposto a César, né? E aí pergunta a Jesus, ele pede uma moeda.
E ele mostra, me diga aqui, de quem é essa imagem? A imagem é de César. Aí Jesus diz, não, então dê a Deus o que é de Deus, e a César, o que é que Jesus estava querendo falar com aquele povo? Olha, tem duas estruturas aqui. Tem uma estrutura que é humana, tem uma estrutura que é carnal. É uma estrutura de governo, e eu não vim para me opor ao governo de César. Jesus não poderia ter dito, não, meu irmão, esse César é errado. Não se opôs a César. Você não vê em momento nenhum na Bíblia Jesus incentivando seus discípulos ou armando motim para derrubar o governo de César. Mas contra as autoridades religiosas do seu tempo, ele pega um chicote, entra no templo e sai derrubando e quebrando tudo, e diz que transformaram a casa de Deus em um covil de ladrões. Ele não se opôs a César. César estava oprimindo o povo, César estava escravizando o povo. Não tem problema nenhum com César, dê a César o que é dele. Isso aqui é estrutura humana, eu não tenho nada a ver com isso nesse momento. Eu vim aqui para que vocês possam dar a Deus o que é de Deus. E César, vocês dão a ele o que é. Mas quando chegava na parte dos fariseus, dos mestres da lei, dos saduceus, irmão, Jesus sentava a lamadeira nesse povo, ele não queria parte com esse povo. Ele denunciava abertamente o pecado do povo. E agora, o que é que a gente faz? O que é que a gente faz com esse homem? Olha a pergunta que Jesus fez a eles. O batismo de João era de Deus ou era dos homens? Porque perguntaram a ele, com que autoridade o senhor faz essas coisas? O batismo de João era de Deus ou era dos homens? Não responderam, e a Bíblia diz por que não responderam. Porque o povo tinha João como profeta. E se eles respondessem que o batismo era de Deus, Jesus ia perguntar, então por que vocês não se batizaram? E se eles dissessem, é dos homens, a multidão que estava ali ia se revoltar contra eles. Havia, irmãos, olha o que eu quero mostrar a vocês, entendimentos, e isso era importante, isso era significativo, você saber se alguém era vindo da parte de Deus ou não. Quando Jesus começa a confrontar o sistema religioso, começa a falar de pecado, a única resposta que eles tinham era dizer que o pecador não sou eu, o pecador é você. Por quê? Se você está dizendo que eu tenho um pecado, das duas uma, ou você está falando a verdade, ou então você está mentindo. Então se você está mentindo, o pecador é você. Olha, em João, no capítulo 8, 24, Jesus está falando com essa classe, e ele diz assim, ó, por isso, vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Olha, ele falou lá atrás, convencerá o mundo do pecado. Por quê? Porque não creem em mim. É quando o Espírito vier que ele vai fazer isso. O mundo vai crer. Agora ele está falando antes dele morrer, antes do Espírito vir. Ele está falando com os mestres da lei, João 8, 24. Por isso eu vos disse que vocês vão morrer em vossos pecados. E por que vocês vão morrer em vossos pecados? Porque vocês não creem em mim. Jesus estava falando de pecado, denunciando o pecado daquele povo e dizendo, vocês vão morrer no pecado porque vocês não creem em mim. A promessa que ele vai dar aos discípulos lá na frente, já no capítulo 16, é, quando o Espírito vier, ele vai convencer o mundo do pecado. Por quê? Porque eles não creem em mim. E aqui você vai entender a disputa que se criou naquele território para saber agora quem era de Deus. Eu li o verso 24, Jesus dizendo, vocês vão morrer em seus pecados, porque vocês não creem em mim. O verso 48, agora os judeus respondem. Responderam-lhe, pois, os judeus e disseram, nós dizemos bem que és samaritano e que tens demônio? Olha, Jesus disse, vocês vão morrer nos pecados de vocês são pecadores. Aí agora o povo responde a Jesus, não, você é que tem demônio. E a gente, irmãos, crê em quem? Eu quero que você saia um pouquinho comigo agora da mensagem e tente entender se às vezes não é essa a realidade que a gente se encontra hoje na rua às vezes. Qual a igreja que é de Deus? Qual o cantor que canta hoje que é de Deus?
Porque tem gente fazendo coisas distintas. Um está indo para um lado e outro está indo para o outro. E está dizendo que está indo todo mundo para o mesmo lugar. Quem é que está certo? Agora você está começando a entender o que Jesus queria dizer. Agora a resposta vai começar a vir. Era esse o sentimento. Tem gente aqui que diz que pode pecar, que a gente pode fazer, que a gente pode acontecer, e que Deus disse que vai perdoar todos os nossos pecados. Isso é uma doutrina, eu estou falando a vocês hoje. Tomem cuidado contra ela, porque alguém disse que Deus era amoroso demais para mandar alguém para o inferno. E que quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele morreu para pagar pelo pecado do mundo. Então, se ele pagou pelo pecado do mundo, a gente está aqui só encenando o culto a Deus. Estamos fingindo que somos crentes, porque quem for crente, quem não for, quem pecar e quem deixar de pecar, quem consertou sua vida e quem não consertou, tem problema nenhum, irmãos. Deus vai passar a mão na cabeça de todo mundo e vai todo mundo para o céu. Olhe, já é uma doutrina verdadeira, eu estou lhe falando. Do inferno, mas é. Está tomando conta das igrejas, eu não vou falar o nome de país, mas já tem países aqui que há um consenso. Não, é verdade mesmo. Deus me ama assim mesmo, como eu sou. Ele que me fez assim. Hoje, nós estamos nos deparando com a realidade. Eu quero mostrar a vocês como as coisas vão mudando e a gente não vai percebendo. Quando eu era criança, vendia esse suco de pó, né? Suco de pó. Se eu tomasse aquilo, minha mãe me dava uns catiripapo. Que ela dizia que aquilo só tinha essência e açúcar. Você queria tomar um suco, não sou tão velho, uns 30 anos atrás, você tinha que você tinha que pegar uma fruta. Você tinha que espremer uma laranja, um maracujá. Negócio de polpa congelada, irmão, é coisa nova. Não existia esse negócio de polpa, não. Quando chegou aquele suco concentrado de garrafinha no mercado, aquele que você comprava, misturava com água, botava um açúcarzinho. Aquele suco ainda era horrível, um gosto terrível, não tinha gosto de fruta de nada aquilo ali. Mas ainda era o suco da fruta. Irmãos, hoje, preste atenção, alguém teve a ideia, pegou o tal do suco do pacotinho, do pozinho, né? O famoso que suco. Você ia comprar geladinho, tinha geladinho de coco, de amendoim e de que suco. Quem nunca tomou geladinho de que suco? A bafa-banca não é do meu tempo não, viu, Paulo? Está repreendido. Venha com esse negócio para lá, não. Esse Paulo vem com... Hein? Mas irmãos, é verdade. Olha, naquele tempo, ninguém... É suco de quê? De que suco? Qual era a casa que você chegava meio-dia para almoçar, que alguém ali servia suco de que suco? Você ia se sentir desonrado se alguém lhe desse aquilo. Aquilo era coisa de menino, de tarde jogava bola, chegava em casa, misturava um que suco lá e pãozinho com mortadela e pau. Era uma coisa assim, um refresco, era uma coisa para você tomar de tarde. Mas se você convidasse uma pessoa para sua casa, você tinha coragem de servir que suco para a pessoa? Tinha nada, irmãos. Agora hoje você dá que suco, as suas visitas, tudo. E não é por causa do que suco, não. É porque alguém pegou uma caixinha, botou uma foto tão bonita de uma maçã na frente, uma foto de uma laranja que dá vontade de você morder a caixa para chupar a laranja. E o que é que tem dentro da caixa? Que suco. Só ficou mais caro. Agora o que suco tá. Mas o que é que tem de suco ali? Olha, você compra suco de uva. Eu vou lhe desafiar. Compre o suco de uva e leia a embalagem para você ver. 70% do que tem ali é suco de maçã. No suco de uva. Pega a caixa e leia para você ver. Quase todos os sucos que você toma aí achando que é outra coisa, você está tomando suco de maçã. E tá lá com gosto de uva. Suco de maçã, sabor uva. Isso é o do Chaves mesmo, suco de tamarindo, sabor não sei o quê. Que depois bota um calmante dentro, fica todo mundo no chão assistir esse episódio. Esse Paulo é velho, o sangue de Jesus. Da tubaína, rapaz. Irmãos, preste atenção. O que eu quero lhe mostrar é que as coisas vão acontecendo lentamente. E meus filhos, seus filhos já... Lá em casa não, graças a Deus que minha esposa ainda tem um trabalho de fazer o suco para os meninos. Mas a gente vê a geração de hoje, a igreja, pronto, eu vou falar da igreja. Agora a gente fazia suco aqui, não era, irmã Meire? Tinha trabalho, acabou a pandemia, disse que agora a gente tem que dar que suco na caixinha para as crianças. Agora as crianças da igreja vão tomar que suco também, acabou.
É. Eu lhe pergunto, quando é que uma porcaria de um suco daquele de laranja vai ter o gosto de um suco de laranja mesmo? Nunca. Só que as crianças que vão nascendo já vão se habituando a tomar o suco da caixinha. Ô, meu irmão, depois que você aprende a tomar suco de caixinha, eu quero ver quem é que vai querer chegar em casa para pegar um espremedor de laranja, cortar. Porque o problema do espremedor de laranja não é usar, é lavar depois. Ô, negócio atribulado para lavar. Eu desisti de fazer suco de laranja só pelo trabalho que você tem de ficar lavando aquelas peneiras, aqueles negócios, e lavar motor e guardar. Você desiste, eu não quero mais suco de laranja, não. Aí, o que é que a gente vai tomar? Suco de caixinha. O evangelho é a mesma coisa, irmãos. Para você ser bem doutrinado, para você estar afiado na palavra, dá trabalho. Mas se você vem de uma geração que já lhe ensinou a tomar suco de caixinha, evangelho, missio, miojo, irmão, ninguém quer ter trabalho mais não. Se tem alguém que lhe oferece um evangelho, que você traz seu dízimo e sua oferta para a igreja ora por você e lhe abençoa, para que você quer mais jejum e oração em sua vida? Para que você quer pagar preço mais de nada e renunciar mais nada? Para que você quer? Não, meu irmão, já dei meu dinheiro, já comprei. Aí a gente pergunta, né? Ah, mas antigamente a igreja vendia terreno no céu. Irmão, se vendesse hoje, um bocado de gente ia querer comprar também. Porque dá menos trabalho você dar dinheiro para comprar um pedaço de terra no céu do que você ter que servir a Deus. Você ter que santificar, se sacrificar. O que é bom, irmãos, dá trabalho. O que é bom não é fácil de fazer, não. Você vai fazer uma moqueca, você bota um leite de garrafinha, é um sabor. Pega o coco para você fazer a moqueca. Ah, pastor, eu só uso coco natural. Vou lhe dizer mais outro segredo. Se você compra esses coco do mercadinho, a maioria fica tudo ralo, porque eles tiram antes do coco ficar seco. No dia que você for fazer uma moqueca, ache alguém que tem um pé de coco e peça um coco seco, que caiu do pé, seco. Aquele ali, faça uma moqueca para você ver. É outra coisa, irmãos. Mas só sabe quem tem o trabalho de fazer. É moleza você descascar coco, quebrar coco, tirar coco, bater coco no liquidificador, amassar o coco para tirar o leite para fazer o negócio. Não é não, irmãos. O trabalho que você tem de abrir uma garrafinha, já foi. E às vezes a garrafinha está mais barata do que o coco. A gente não quer ter trabalho com as coisas. Aí chega Jesus agora falando do pecado. Já tem uma estrutura pronta. Porque como é que eu resolvo o pecado? Não, eu vou lá no templo. Já tem uns caras do lado de fora vendendo uns carneiros. Aqueles que vendem na porta do templo, já é tudo selado pelo sacerdote. Então, se eu chegar lá e disser que eu comprei o carneiro na mão de fulano de tal, eu sei que eu não vou ter trabalho. Eu corro o risco de sair da minha casa com o carneiro, levar lá. Chega lá, o sacerdote diz que não presta, então já está tudo resolvido. Eu chego na porta do templo, compro meu carneiro lá, já na mão do cara que é a parceria do sacerdote. Então, vai dar tudo certo, ele perdoa meus pecados e já foi. Aí Jesus diz, olha, está tudo errado. Vocês estão vivendo em pecado e vocês vão morrer nos seus pecados. Porque vocês não estão acreditando que eu estou dizendo a verdade. Não, a gente, pecado? Você tem demônio. Aí fica a multidão agora olhando. Quem é que está certo? Quem é que está falando a verdade? Irmãos, tem momentos na nossa vida, e eu falo na vida da igreja, que a palavra ela não vai resolver. Que a discussão, ela não vai resolver. Não adiantava Elias chamar os profetas de Baal para cima do monte e ficar lá batendo boca com eles. Vai resolver o quê? Não, meu irmão, porque Baal não é Deus. Não, Baal é Deus, a gente crê em Baal. Não, meu irmão, o Deus é o Senhor. Não, meu irmão, Deus é Baal. Tinha 400 lá, os caras ainda dão uns pau nele e ia dar em nada. Ainda ia chamar o de Azera para juntar e ia enterrar Elias por lá mesmo, pelo monte. Por quê, irmãos? Porque a obra não é nossa. Essa igreja é o quê? Se a gente se levantar aí. Não, é Deus. Sim. E aí? Você quer dizer que todas as outras religiões estão erradas? É assim que eles confrontam a gente. É assim que estamos sendo confrontados no nosso tempo. Você tem que pregar a sua religião, mas deixa dos outros. Porque todo mundo tem direito a expressar a sua fé. É isso ou não é? É. Você pode chegar numa rede de televisão, eu aqui estou sendo filmado. Eu posso, é uma pergunta, viu? Para não me prender antes da hora. É uma pergunta. É uma pergunta. Eu posso chegar em uma rede de televisão nacional e dizer
que todas as outras religiões estão erradas e que só a minha que está certa? Eu posso? E como é que você pode dizer que só existe um Deus e que você crê nisso e que todo mundo está indo para o inferno? Você pode dizer isso abertamente? Você teria coragem? Você está vendo como a coisa vai apertando? Como é que você vai denunciar o pecado se você não pode falar sobre ele? Como é que as pessoas vão se convencer que estão em pecado se você não pode dizer que elas estão mais em pecado? Se estão amordaçando a boca da igreja. Irmãos, tem hora que a palavra ela não vai ser suficiente. Tem horas que só dar o testemunho não vai ser mais suficiente. Você precisa do respaldo do céu. Jesus ele cura um cego de nascença e começa uma confusão. Aqui de novo, ó, alguns dos fariseus, está em João 9 também. Eu vou ler o 16 e 17, depois o 24 e 25 na sequência, para você entender. Ele diz assim, ó, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus. Ó a briga. O sistema religioso é de Deus, mas esse homem não é de Deus. Não cremos nele. Não cremos nesse homem. Então, se ele está denunciando o pecado, ele está errado, porque ele é que é pecador, ele não é de Deus. Pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer estes sinais? Havia uma dissensão entre eles. E tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. O cego respondeu, o cego sabia. O que é que você diz a respeito dele? É profeta. E chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E respondeu ele, pois, e disse, se é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Irmãos, ali não foi só Jesus dizer ao cego, olha cego, eu sou filho de Deus, eu vim do céu, vou morrer na cruz. Não foi não, irmãos. Jesus ele tocou no cego, e o cego era cego e passou a ver. E aí perguntaram a ele, quem é esse homem? Ele diz, esse homem aqui é profeta. Mas quem não era cego, quem não recebeu o toque, senão esse homem não é de Deus. Esse homem não é de Deus. E que briga e que confusão estaríamos ainda vivendo naqueles períodos iniciais da igreja, se Jesus, depois da sua morte, não tivesse enviado o seu Espírito. Por quê, pastor? É aqui, é a resposta. Jesus diz, Atos 1:8, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Preste atenção, quem são as testemunhas? É o Espírito Santo? A testemunha é o Espírito Santo? Não, quem é a testemunha? Testemunhas são os apóstolos, testemunhas são os discípulos, mas ele diz, para que vocês testemunhem de mim, primeiro vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. Aí, lá na frente você vai ver agora em Atos 5, no verso 32, o que Jesus tinha dito lá no começo. Você vai ver agora na prática, eles vão dizer, e nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo. Está dizendo, as testemunhas somos nós e também o Espírito Santo, que Deus deu, olha o detalhe aqui agora no final, aqueles que lhe obedecem. Somos as testemunhas, serei minhas testemunhas quando receber o Espírito Santo. Aí os discípulos agora estão falando, não, é verdade, agora somos testemunhas, nós e também o Espírito Santo. E o que é que tem isso agora, pastor, a ver com o crer em mim? O sistema religioso tinha um poder na mão. Só que o poder do homem, ele tem um limite, irmãos. O poder do homem, ele tem o nível máximo do que ele pode fazer. E o que é que estava à disposição deles? Se havia um confronto, se havia ali uma divisão, quem é de Deus agora? É Deus ou é Baal? O que é que o povo vai seguir? É Deus ou é Baal? Elias faz um desafio. E diz, qual foi que Elias disse? Vamos fazer o seguinte, bote 2 altares aí e vamos clamar. Se Baal responder com fogo, Baal é Deus. Mas se Deus responder com fogo, vocês vão ter que dar glória a Deus.
Irmãos, agora é a hora que só o respaldo do céu resolve. Tem um sistema religioso inteiro. Não sei quantas igrejas hoje existem sobre a face da terra. Quando o movimento pentecostal veio a primeira vez no Brasil, as igrejas pentecostais no começo foram tidas como igrejas hereges, igrejas profanas. O povo dizia que o que acontecia ali era do diabo, não era de Deus, não. As estruturas que já estavam não aceitaram de primeira, não. Vá ler a história. Eu trabalhei com a equipe de evangelismo que formou a igreja do Lindu, e hoje o corpo de membros dele, eu pastorei, todos eles foram, antes de começar a evangelizar, eles tiveram que ter entendimento. Como foi que começou o movimento pentecostal no Brasil? Sou crente, você tem quantos anos de crente, irmão? Tenho 30 anos de crente. Como começou o movimento pentecostal no Brasil? Eu não sei. Eu sei que quando começa aquela música de Paulo lá, eu já estou aqui, ó. Da terra, dá não sei o quê, cabo de aço, aviãozinho, mas não sabe a história. Você já pensou se você não souber a sua história, Lucas? Porque se eu lhe perguntar qual é a sua história, você sabe de onde você veio. Você sabe quem é seu pai, você sabe quem é. Você tem uma história. E se você não tivesse história? Você estava fazendo o que sobre a face da terra? Perdido. Cheio de crente perdido, porque não tem história. Você não sabe o que é a sua igreja, você não sabe qual é a visão da sua igreja, não sabe nada, eu também não quero nem me envolver. Irmãos, Deus está querendo mudar essa realidade. Porque estamos chegando em um tempo que não tem outra saída. Os escândalos que estão saindo em nome das igrejas. O número de pessoas que estão envolvidas com o inferno, ocupando púlpitos de igreja. Crentes que estão querendo, porque é bíblico, no final dos tempos eles não suportarão a sã doutrina, mas antes tendo comichão nos ouvidos. Irmão, que demônio deve ser uma comichão no ouvido, que não suporta ouvir a verdade. Eles ajuntarão para si mesmos mestres. Então há uma tendência nesse século, no final dos tempos, de crente mesmo que quer só enganar a sua consciência, só quer fingir que está servindo a Deus, mas essas pessoas, elas estão dentro da igreja, indo para o inferno. Sentar em banco de igreja não garante a ninguém ir para o céu. Não garante, irmãos. Se você não levar uma vida dedicada a Deus, se você não dedicar de coração e entregar verdadeiramente a sua vida a Deus, você vai para o inferno mesmo, irmão, e perder o seu tempo aqui dentro. Não é lugar para brincar. É verdade. Ah, pastor, e como é que o senhor sabe que é verdade? Porque o Espírito Santo veio. Porque Jesus morreu. Morreu ou não morreu? Jesus morreu ou não morreu, irmãos? Morreu. E foram, olhe, preste atenção agora no que eu vou lhe dizer. Preste atenção. Foram mais os números de pessoas que viram ele morto do que os que viram ele ressurreto. Morto na cruz, quem passou viu. Depois de ressurreto, ele escolheu a quem ele queria aparecer. Coisa muda de nível. Perguntaram a ele: faça então um sinal na nossa frente, para nos mostrar que o Senhor é de Deus. E a gente crê no Senhor. A proposta de Elias, né? Invertida agora. Era as trevas desafiando ele. Faça. E a gente vai crer no Senhor, a gente vai crer que você veio da parte de Deus. Porque até então, para a gente, você é pecador. A gente não crê em você. Aí ele disse: eu não vou dar nenhum sinal a vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. Permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Assim o Filho do Homem também permaneceu 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus ficou 3 dias e 3 noites morto, ressuscitou, mas nem todo mundo viu, e ele foi embora. Não ficou aqui, ele foi embora. Os discípulos, para testemunhar, serão testemunhas de quê? Da sua ressurreição. Os discípulos tiveram que dar a vida, irmãos. Diga que é mentira, que Jesus não ressuscitou. Rapaz, como é que eu vou mentir uma coisa que eu vi? Como é que eu vou dizer que não aconteceu? Olha, meu irmão, se você disser que Jesus está vivo e que ele ressuscitou, você vai morrer. Então, pode ir preparando a fogueira aí, porque eu não tenho como dizer que eu não vi o que eu vi. E como as pessoas iam saber que o testemunho dos discípulos agora era verdade? Porque se os discípulos estão dizendo a verdade, se Jesus ressuscitou, significa que houve respaldo de Deus sobre a vida dele. E quem estava certo era ele, não era o sistema religioso. Estava todo mundo errado e ele que estava certo.
Hoje, para a gente que entra na igreja, todo mundo só oferecendo Jesus, é fácil, né? Mas naquele tempo, Jesus não era o certo. Jesus era, para a maioria, o errado. Era ele sozinho contra um sistema religioso inteiro. E um sistema religioso tradicional que não veio do diabo. É aí que está o perigo. Porque quando vem do diabo, você rejeita. Mas quem eram aqueles líderes religiosos? Aqueles que deram continuidade à aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Qual era o fundamento deles? A Bíblia, o Antigo Testamento. No que eles criam nas promessas do Antigo Testamento. O que eles estavam esperando do Messias. Mas o que eles estavam fazendo? A obra do diabo, dentro da igreja. Aí vem um homem bagunçar tudo e dizer a igreja está errada. Está todo mundo aí cheio de pecado. E vão morrer no pecado porque não estão acreditando em mim. Eu vou morrer. Eu vou me embora. Eu vou me embora. Mas vai vir um espírito que vai se manifestar. E quando ele vier, vocês vão ver que quem estava certo era eu. É isso que Jesus estava dizendo. Ele não estava falando que o espírito vai ficar aí no ouvido de você que está sentado aí dizendo, venha, venha que se você não vier, você vai para o inferno. Não, irmãos, quem vai falar isso é eu e você. E como é que vão crer na gente? Agora começa a mudar. Se você estiver cheio do Espírito Santo, ele vai se manifestar através de sua vida, e quem tiver vai ter que engolir que o que você está dizendo é verdade, porque Deus vai se manifestar através de você. Agora você está entendendo como é que ele convence o mundo do pecado. Convence por quê? Porque ele se manifesta através dos crentes, porque ele se manifesta no meio da igreja. Irmão, se não tiver a presença do Espírito de Deus, e se não tiver a manifestação do Espírito de Deus, a gente vai ficar aqui discutindo teoria. E assim como eu posso discutir teoria, pode entrar pelaquela porta aqui mais 50 pessoas, e cada um falar de uma religião diferente, e vocês vão ter que engolir a verdade de todos eles, porque é boca contra boca. Agora bota o altar aí, irmãos, que eu quero ver o fogo cair. Quem é o Deus que está vivo? Acabaram com Jesus, morreu. Oh, aleluia. Baruch Adonai, já era. Matamos aquele homem que estava perturbando a gente. Vamos para o templo, vamos glorificar a Deus, que a gente está livre daquele problemático. Está todo mundo no templo, cultuando, voltando a liturgia deles. Aqueles pescadores estão voltando, vieram para o culto também. Quando vou entrando na porta do templo, está um aleijado parado lá. Acho que Pedro olhou para a cara daquele homem e disse, faço, não faço, faço, não faço. Não vou fazer, não, vou entrar. Aí não teve jeito, o aleijado disse, ô meu filho, vem cá, me dá uma esmolinha. Aí Pedro disse, meu irmão, então é a confirmação do que Deus quer. Prata e ouro eu não tenho não, meu irmão, mas levanta e anda agora, em nome de Jesus. E aí o aleijado deu um pulo, a Bíblia diz que ele deu logo, foi um pulo. Não ficou se desentortando, não, deu logo, foi um pulo na porta do templo. Aí entra agora no templo, Pedro, João e o aleijado para assistir o culto. Como é que assiste culto, irmãos, agora? Não, Jesus a gente já matou, não tem mais Jesus. Mas e agora o aleijado está andando ali dentro. Aí todo mundo se volta para Pedro e para João e diz, meu irmão, que bagunça é essa aqui? Vocês agora vieram me procurar. Você está olhando para mim achando que foi eu que fiz isso aqui? Você esqueceu que eu sou pescador indoto, que eu não sei falar? Que eu sou tabaréu da roça? Mas quem fez esse homem andar foi aquele Jesus que vocês mataram, que vocês disseram que ele tinha demônio, que ele denunciava o pecado de vocês, pois vocês acrescentaram mais um pecado na lista de vocês, que foi ainda mandar matar ele. Porque ele teve respaldo de Deus, que ressuscitou ele dos mortos, e agora a prova de que ele está vivo é que o Espírito dele está aqui bagunçando o culto de vocês e mostrando como é que bota um aleijado para andar. Se você tivesse numa reunião dessa, tem 100 fariseus lá dizendo que aquele homem era endemoniado, que era impostor e que morreu. E você vê o homem que você estava acostumado a ver 40 anos sentado na porta do templo. E a religião nunca foi capaz de fazer nada por ele. E você vê o homem pulando agora dentro do templo. No que é que você acredita? Aí, irmãos, a gente tem que engolir e dizer, eu sou pecador mesmo. Eu sou miserável mesmo, e se Deus não tiver misericórdia de mim, eu vou para o inferno.
Por isso que a gente não pode esquecer o Espírito Santo de Deus. É por isso que você não pode fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo de Deus. Porque não é enquanto você está falando nada que ele vai ficar aí futucando ninguém. Não é nisso que eu estou falando. O Espírito Santo, ele trabalha de várias formas. Às vezes uma palavra que é liberada, para mim não significa nada. Mas para alguém tem um significado diferente. Está um bocado de gente empurrando Jesus e sacudindo, mas uma mulher tocou diferente. Uma mulher tocou diferente. Você está no meio de um culto desse, eu não sei o que é. Às vezes uma música, irmão, você entra na igreja aqui, uma música que Deus direciona o líder a tocar, do ministério. E às vezes é a música que é mais problemática, que o músico não quer cantar, que o baterista não pegou, e aquela tribulação para ele tocar, se Deus me deu o repertório, vai ser essa aqui. Aí vem todo mundo com a cara fechada a tocar. Depois ele dá uma bronca em todo mundo e resolve, mas na hora é assim. Mas aquela música, quando ela é ministrada, fala no coração de alguém que está aqui. De um tempo que você andava com Deus, de um tempo que você tinha uma vida que você dedicava a Deus e você abandonou Jesus. E quando entra na igreja, a música vem no seu coração. O que é isso, irmãos? É o trabalho do Espírito de Deus. Às vezes você está na rua, no meio de um lugar que você acha que ninguém lhe conhece. Alguém lhe encontra na rua e diz: ei, o que é que você está fazendo aqui, Jonas, escondido no porão do barco? Porque a tempestade lá fora, o pau está comendo e não adianta ficar aqui. O que foi que você fez, homem, para que isso nos sobreviesse? Deus vai atrás de você. O Espírito vai atrás de você. Mas o Espírito precisa estar no meio da igreja. Porque quando ele se manifesta, preste atenção, quando ele se manifesta. Quando ele se manifesta através dos discípulos de Jesus, ele dá prova de que Jesus está vivo. Ele dá prova de que Jesus ressuscitou dos mortos. Ele dá prova de que a pregação de Jesus é verdadeira. Agora a gente sim vai voltar para a pregação de João e a pregação de Jesus. Qual era a pregação dele? Arrependam-se dos seus pecados. Fique de pé, irmãos, nessa noite. Quando ele vier, ele vai dar testemunho. Ele vai ser a prova de que vocês precisam se arrepender dos seus pecados. O testemunho dele é suficiente para convencer o mundo. Durante toda a pregação do Evangelho, é o testemunho do Espírito Santo a respeito de Jesus. Por quê? Porque só assim o homem crê nele. O homem só crê em Jesus quando ele vê a presença de Jesus manifesta na igreja através do seu Espírito. Nós vamos continuar buscando. Porque igreja, eu tenho certeza que se você for consultar aí no Google Maps, talvez você tenha algumas milhares cadastradas e ainda algumas milhares que estão irregulares e que nem cadastro tem. Mas a pergunta é: qual dessas de fato é a igreja de Cristo? Quem está pregando a verdade? Porque não dá, irmãos, para um dizer vá para a direita, o outro para a esquerda e a gente dizer que vai todo mundo para o mesmo lugar. Existe uma verdade quando se diz que todo caminho leva a Deus. Quem já ouviu essa frase? E a gente crente às vezes diz: não, é mentira. Não, é verdade, irmão. Pior que é verdade. O que vai para a direita vai para Deus e o que vai para a esquerda vai para Deus também. Agora foi que o pastor endoidou de vez. Ele estava andando com aquele pastor Celso que toca chofar, ficou doido. Não, irmãos. Uns virão a Deus para serem salvos e outros virão até Deus para serem condenados. Porque a Bíblia diz que ele julgará os ímpios. Grande trono de Deus, onde todos estarão diante dele. Todo caminho leva a Deus mesmo. A diferença é se eu vou chegar em Deus para ser salvo ou se eu vou chegar em Deus para ser condenado. E isso a gente só pode escolher enquanto a gente está aqui na terra. E eu lhe recomendo, escolha, irmãos, cada dia mais estar com Deus. Escolha cada dia mais se santificar. Porque eu tenho clamado a Deus, eu tenho pessoas aqui na igreja que estão clamando a Deus pela sua vida, pela sua casa. Estamos pedindo a Deus que derrame cada vez mais do seu Espírito, para que a manifestação seja tão evidente aqui nesse lugar, que a pessoa passando lá fora seja constrangida do seu pecado. Nós nos lembramos muito do Pedro, pelos seus erros, pelas suas falhas. Mas preste atenção nisso. Quando Pedro reconheceu que o respaldo de Jesus vinha de Deus, ele disse: Senhor, se afaste de mim que eu sou pecador.
Quem você viu na Bíblia fazer isso? Senhor, não dá para a gente andar junto. O Senhor vem da parte de Deus, mas eu sou pecador. Não dá para eu andar com o Senhor. Só que Jesus não estava preocupado com o que Pedro andava fazendo. Ele estava preocupado com o que Pedro ainda ia fazer. Às vezes você olha para a sua vida, principalmente quando a gente deixa de caminhar, irmãos. A gente para e a gente começa a olhar para trás. E o diabo começa a lhe mostrar o que você já fez, seus erros, suas falhas. E aí dá vontade de você se mergulhar debaixo do colchão e não entrar aqui nessa igreja mais nunca, porque você não se sente digno de estar na presença de Deus. Ei, o problema do pecado, irmãos, é só o homem escondido. Adão, cadê você? Onde é que você está? Não, Senhor, eu me escondi. Por que você se escondeu? Porque eu vi que estava nu. E quem foi que lhe mostrou que você estava nu? Quem é que anda lhe mostrando que você está nu, irmãos? Tome cuidado, irmãos. Porque Jesus veio exatamente para lhe perdoar dos seus pecados. Se quando você peca, você se esconde dele, você vai morrer nos seus pecados. Mas se você tiver coragem de vir até ele e se lançar diante dele e dizer: Pai, eu pequei de novo, eu errei de novo, me ajuda. Esse é o primeiro passo para que o homem seja salvo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Feche seus olhos, Deus.